Gente, eu sei... Nossa, tem um negócio no meu sapato aqui, não sei o que era. Acho que é um pedaço de fita crepe. Daqui a pouco a gente vai se apresentar, eu vou só dar um contexto um pouco da delicadeza também que é esse tema. Eu acho que, mesmo quando a gente é líder há pouco tempo, assim, eu me considero líder há pouco tempo assim, no meu trabalho. Faz 2 anos que eu tenho que administrar time e eu estou sempre aprendendo. E a gente estava falando sobre síndrome do impostor e eu tenho isso permanentemente, porque eu fico, nossa, por que eu estou fazendo isso? Por que as pessoas estão vindo falar comigo? E eu tenho uma preocupação, inclusive queria agradecer um amigo que não está aqui, que é o Léo Braca, que o Rock conhece, a gente conversa muito, sobre tentar ser muito maduro com relação a encarar meu papel como líder. Então eu tento ser o mais organizado possível, em pensar, nossa, eu estou liderando para o lado certo. E eu me lembro de uma frase que ele falou que assim, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não ser o tipo de pessoa que está liderando só para cima, sabe? A gente só lidera para chamar a atenção de quem é o nosso líder, para que ele promova a gente de algum jeito, sabe? Tipo, nossa, como é que eu faço para chamar a atenção do meu líder e eu fico liderando por um lado só? Então, eu sempre, depois que ele falou isso, eu fiquei sempre pensando, nossa, será que eu estou indo tomar café com as pessoas que trabalham comigo, ou almoçar no Sujinho, igual a gente foi agora, quem trabalha comigo, a gente foi lá agora, e eu fico pensando muito nisso, será que eu estou indo jogar beach tênis com o meu chefe, e eu tinha que estar fazendo isso? Ou eu tinha que estar indo no karaokê com as pessoas que são meus liderados, e o que isso significa? Eu adoro karaokê, então, lógico que eu prefiro ir no karaokê. E eu tenho isso conscientemente, então eu tenho uma consciência que eu tenho que pensar a respeito disso. E eu tenho um jeito de me expressar muito piadista, assim. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito piadista e não sei se vocês separaram, assim, talvez vocês não tenham reparado, mas eu tenho essa coisa meio idiota, assim, às vezes. E eu fico pensando, nossa, mas será que isso faz bem para o relacionamento que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo? Será que eu posso ser mal interpretado? Será que alguém pode achar que eu estou tirando sarro de uma situação? E, na verdade, eu procuro sempre fazer piada comigo em primeiro lugar do que piada com qualquer outra pessoa. Eu sou a principal vítima da minha piada, então é uma coisa que eu aprendi, assim, eu posso tirar o máximo de sarro que eu quiser de mim, mas será que isso também não é uma coisa que é prejuízo para a comunicação? Então eu tenho conscientemente preocupações com relação a esse papel de estar ali com as pessoas. E eu sei que eu tenho 1 milhão de coisas para aprender. Todo dia eu tenho que aprender assim, nossa, como é que eu lido com uma situação que é falar com uma pessoa que trabalha comigo que é surda, será que eu estou fazendo isso certo? E às vezes a gente recebe feedback e fala, nossa, eu estou errando tão feio nisso, meu Deus, nossa, eu fico mal, quem trabalha comigo sabe que eu fico mal, assim, eu fico mal, choro em reunião, eu sou um desastre. E eu fico pensando se isso é uma característica humana, se não é, se eu estou indo bem ou mal. Então eu vou falar bem do fundo do meu coração. Eu estou nesse painel aqui para aprender. Provavelmente vocês não vão ouvir eu falar mais nada aqui. Eu vou ficar sentadinho aqui tentando entender e humildemente falando, nossa, eu quero aprender com outras pessoas o que é estar em posições de liderança, ouvir dos traumas que a gente tem. Por último nisso, eu fiquei 20 e poucos anos não trabalhando para nenhuma empresa. Eu fiquei 20 e poucos anos tendo minha própria empresa, criando minha condição de cultura da minha própria empresa, pensando assim, nossa, eu acho que esse é o jeito de trabalhar. E agora que eu estou numa outra empresa maior, que tem hierarquia e tem um monte de coisa, para mim é uma grande novidade. Assim, eu fico ali, nossa, será que eu me adequo à cultura? Eu mudo a cultura? Eu pulo fora dessa cultura? O que eu faço? Então eu queria dizer que, assim, eu estou aqui agora nesse painel, eu enganei eles, não tem painel, eles como falar, e não vai acontecer nada, vocês como fazem, você viu? Gato, você não está sozinho, 16 anos de PJ. É isso, gente, então, isso, estamos juntos, viva os DAS. A gente está sempre ali só emitindo DAS, estamos ali, o imposto de renda está sempre na nossa cola. Então, assim, tudo assim, nossa, mas que esse imposto de renda seu aqui, isento aqui, o que é isso? Não, veja só, eu sou PJ, é isso. A gente sabe como é. Mas então eu vou pedir para eles se apresentarem também agora, contarem para vocês um pouquinho da história, e a gente vai falar no começo sobre o que é ser tóxico nisso, sabe? Qual o limite disso? O que é estar sendo tóxico? Porque a gente não sabe que a gente está sendo tóxico às vezes. Eu não sei porque eu sou piadista e às vezes eu falo, cara, eu acho que eu estou sendo tóxico
com humor. Mas eu queria ouvir muito de vocês. Então, a Raquel, que aliás, ontem nós estávamos lá brigando por sanduíches, a gente se conheceu brigando por Inclusive, eu sanduíches. estou devendo o Lemes, que ele que pagou meu sanduíche ontem e eu fui embora sem pagar. Sabemos agora. Pix, eu vou fazer. Então, por favor, Bom, se vamos lá. apresente para o pessoal. Gente, boa tarde. Eu sou a Raquel Lima. Eu sou uma designer que nasceu em Brasília, cresceu em Minas, começou a carreira no Rio, mora em Belo Horizonte e agora trabalha para São Paulo e Blumenau. Loucura. Se vocês se perderam, eu também. Ok, isso para dizer que a gente, no final das contas, a gente é uma coisa em mutação o tempo todo. Então, quando você fala assim, eu sou o líder, o que eu tenho que fazer, você não tem que nada. Você tem que ser você. Porque se você foi escolhido para ser líder, é porque você tem algo para somar na vida de alguém, né? Então, acho que a primeira coisa, esquece esse estereótipo. Eu não tenho que entrar num quadradinho de um líder, né? Por exemplo, vamos começar me autodescrevendo, que eu acho que é importante. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, que tenho 1,58 m e minto descaradamente e falo que eu tenho 1,65 m. Fiz 40 anos na pandemia, sofri muito, também minto a idade descaradamente. Quando alguém pergunta, eu falo, já fiz 30, há 10 anos atrás, mas já fiz 30. Designer gráfica durante 16 anos como PJ, sofrendo em agência publicitária. E, aos 40 anos, no meio da pandemia, pedi demissão de um lugar tóxico e fui trabalhar com UX. E, nesse momento, foi uma coisa muito difícil, porque você se vê... Cara, eu estou trocando com 40 anos, velha. Eu estou trocando, depois de 16 anos de design gráfico, não sei nada de UX. Tanto que, quando eu fui fazer a minha entrevista para a Ambev, o Caio, meu chefe, está aí, uma das coisas que eu falei foi, gente, eu não sei nada de UX. E aí as pessoas riram de mim. Design é design. Só para quem está fazendo essa migração e quem é designer gráfico, existe design thinking, não existe UX design thinking. Design é design, acredita nisso, tá? Calma o coração. Agora eu vou deixar o Stephen falar, porque senão eu vou falar o tempo todo. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Stephen. Vou me autodescrever aqui. Eu sou um homem branco, gay, gordo. Meu cabelo é castanho. Minto. Eu sempre falo castanho, tá? Mas falam que é loiro escuro. Loiro escuro, então, de barba. Estou vestindo uma camisa preta com um colete laranja, uma calça azul e uma melissa, porque eu só uso melissa laranja também. E o meu sinal de Libras é o S, no cavanhaque, aqui. E acho que todo mundo já passou, né, por situações tóxicas. Eu tenho também 17 anos de carreira. Fala esse número. Ai, não podia falar o número. Não, 17 mais não, um. gente. É 17. 13 mais 4, tá Isso. bom? Desculpa, a gente não podia falar. E tenho todo esse tempo, né, de carreira. Eu acho que já passei também por várias situações tóxicas. E essas situações tóxicas me deixaram muito mal em vários momentos, né? Acho que isso é complexo. E principalmente pelo preconceito que eu sofri já, em alguns lugares. Então, e aí, não só do clima que se tem na organização, mas também da própria liderança, né? Então, acho que é complexo, realmente, quando a gente fala desse papel da liderança e o quanto essa toxicidade, ao dia a dia, aos poucos, vai definhando quem a gente é, né, principalmente. A gente até tinha combinado de falar isso. Vamos começar falando sobre o que é ser tóxico, né? O que é uma substância tóxica? É uma substância que ela mata a outra. Um veneno numa planta, ele mata. Ele tira aquelas características principais daquela planta. Então, uma substância, uma pessoa, uma situação tóxica, ela deixa você longe de você. Ela te tira de quem você é. Ela te tira a sua essência. Então, quando a gente for pensar em liderança tóxica, eu sou uma pessoa tóxica, eu estou numa situação tóxica, como que a minha ação limita, inibe, atrapalha ou anula a humanidade de outra pessoa? Se a gente começar a pensar nisso, a gente vai ver que é uma coisa
muito específica. Você não tem regra de conduta, você não tem checklist. Para ser tóxico, faça isso. Para não ser, faça aquilo. Porque as pessoas são diferentes. Então, aquilo que me mata pode não matar a pessoa que está do meu lado. E a gente precisa ter sensibilidade para entender cada pessoa como única, porque só assim a gente vai conseguir viver em espaços e em relações que não sejam tóxicas. Né? Então, quando a gente pensa num contexto... eu sou mãe de um filho neurodivergente. Descobri isso quando ele tinha 4 anos, foi quando eu estava separando do meu casamento, que o ex-marido era meu sócio PJ e nunca tinha pago imposto de nenhuma nota, então eu estava falida de dinheiro, com um filho que eu não entendia o que estava acontecendo, sem trabalho fixo. Aquilo ali era uma coisa muito difícil de entender. E o que era tóxico ali para mim? Tudo. Não ter dinheiro, não saber onde é que eu levo meu filho, não entender como é que eu lido com aquela história, o que eu faço. Ouvir as pessoas falando, as mães de hoje em dia querem dopar as crianças porque é muito mais fácil, não quer ser mãe de verdade. Então, é difícil você lidar com tudo isso. E, aos poucos, você vai entendendo que é só você conseguindo olhar para cada situação, entender o que é que está acontecendo de fato ali, é que você vai conseguir dar o seu melhor e inspirar as pessoas e ajudar as pessoas a crescerem. Então, enquanto eu não conseguia entender que, naquela situação horrorosa que eu estava, eu tinha algo para acrescentar, eu olhava para o meu filho como um peso. Meu Deus, por que eu vou ter um filho que ele tem um grau de autismo, que ele não consegue se relacionar, ele não tem amigo, ele é agressivo, ele me bate, ele quebra. Teve uma reunião de pais em que mamãe virou para mim e falou, você imagina o que é você chegar em casa e a sua filha, num colégio de nível, ser mordida por uma criança? E eu falei, cara, você imagina o que é ser a mãe da criança que morde? Quem é que faz um planejamento? Eu quero que meu filho entre na escola, que ele quebre tudo, que ele não respeite ninguém, que ele rasgue o caderno, que ele morra das crianças, que ele chute o lanche do outro e que todo mundo olhe para mim com uma cara boa. Não existe isso. Ninguém se planeja para o que sai do padrão. A gente tem uma vida que ela coloca a gente numa caixinha que ela é muito opressora. Então, você tem que se vestir de um jeito, você tem que se portar de um jeito, você tem que usar determinadas palavras, você tem que fazer tais cursos, você tem. O que eu tenho que fazer para ser um bom líder? Você tem que ser você. Porque, senão, você vai entrar numa zona de desconforto tão grande que você não vai se encaixar em nada. E aí vem síndrome de impostor, e aí vem ansiedade, e aí vem desespero. Então, acho que antes de falar de relação de liderança, a gente tem que falar de relação de seres humanos. Porque, no final das contas, é isso que conta. Quando a gente está numa situação em que tem outras pessoas, o que importa ali, menos é o cargo, menos é o LinkedIn, menos é quem você pode dar carteirada. É tipo, o que está aqui dentro? E como é que você se conecta com cada um que está perto de você? É um pouco sobre isso que eu acho que a gente precisa pensar, né? Vivência, né? Não adianta a gente achar que a gente também vai aprender isso em livro, a gente vai aprender isso em curso, que vai aplicar um framework específico lá e que vai dar certo, né? Porque a gente está falando de pessoas são diferentes. Conversar com pessoas, entender a história de vida delas, o que elas pretendem para o futuro, entender o que elas querem de verdade, entender as habilidades, as limitações que elas têm e respeitar principalmente isso. Não é porque às vezes você fala, nossa, eu sou uma pessoa, né, incrível de visual, de um design gráfico, ou que eu posso trabalhar com AI, que eu vou ter que fazer teste de usabilidade. Talvez não. Para que a gente precisa saber tudo? Para que a gente tem que ter todas as habilidades desenvolvidas? A gente não é diferente? Cada um tem que explorar aquilo que realmente gosta de fazer? Por que a gente tem que colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Quase na caixinha, ultimamente, a polêmica já, de design de produto, né? Que é o designer que faz tudo, ou designer de quase generalista. Full stack design. É o full stack design. Alguns até codam. Já ouvi falar. Mas deixa, pegando até num gancho de uma coisa que a Raquel falou e você falou, e que para mim é realmente complicado isso, porque tem um ponto ali que é a toxicidade e como você disse, tipo, uma planta que... Vamos falar de uma coisa menos planta. Glúten. Então, tem pessoas que vão falar, cara, glúten, para mim, faz muito mal. Eu não tenho como meu organismo não processa glúten. Outras pessoas vão falar, meu Deus, se um dia que eu acordar e não tiver um glutenzinho na minha boca, meu dia tá ferrado.
Não vai, o que vai acontecer comigo? Então, sem querer, lógico, minimizar as diferenças das pessoas para glúten, mas vocês vão entender a metáfora, a gente tem esses níveis de, como você disse, de tolerância à toxicidade. Então, uma coisa que eu posso achar a coisa mais legal do mundo e me sentir bem com aquilo, você pode achar intolerável. A gente vai ter depois uma discussão mais tarde sobre trabalho remoto. Então, só pegar um ponto disso para a gente trazer para cá. Tem um monte de gente que vai falar, nossa, eu odeio ir para um escritório. E tem um monte de gente que vai falar, nossa, eu amo ir para um escritório. E tem líderes que vão falar, bom, eu também, eu como líder tenho direito de, como você falou, de ser quem eu sou e falar, não, eu adoro ir para o escritório, ou eu detesto ir para o escritório, mas eu fazer um grande top-down em cima, né, bater um martelo de você vai ter que fazer isso ou você vai ter que fazer aquilo, eu me sinto super escroto em pensar em fazer qualquer coisa dessa. É uma questão de combinados. Se a gente pensa, por exemplo, a gente aprende muito com relação com crianças. Né? Uma criança pequena, você faz combinado o tempo todo. Olha, você espalha o brinquedo, depois você guarda e pode isso, pode aquilo, não pode. Isso é legal, isso não é. E aí a pessoa vai te falando, mas eu não quero assim. Assim, para mim, é ruim. Então, se a gente tiver sensibilidade para estabelecer combinados genuínos e respeitá-los, a gente consegue fazer muita coisa legal funcionar. Mas é difícil, porque a gente tem uma câmera fixa na gente. Então, eu estou olhando isso aqui com a minha ansiedade, o meu medo, a minha história, o meu ponto de vista... Mas existem outras coisas envolvidas aqui. E que a gente só vai descobrir, primeiro, se a gente se colocar aberto para que a pessoa consiga ser quem ela é, e se a pessoa sinta a vontade para que ela consiga se abrir também. Por exemplo, ali atrás, um pouquinho antes da gente entrar, eu falei para o Edu que eu estava muito emocionada que em 18 anos de carreira, tá, gente, 15, um pouquinho mais de 15 anos de carreira, vamos mentir assim, porque senão fica muito velho. É o primeiro evento em que eu vejo tanta mulher no palco. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. E tanta mulher preta no palco. Então, é sobre sensibilizar e entender que, além daquelas pessoas que estão sempre nas mesmas cadeiras, existem outras pessoas para sentar. E aí, quando você fala assim, vamos tentar trazer um ambiente inclusivo, não se trata de abrir a porta para alguém entrar. É chamar para a pista para dançar junto, sabe? Porque você entrou e fica ali no canto, não está fazendo muita diferença, não. Você entra, você não consegue acesso, você não se sente bem, você se sente oprimida. Então, como é que você faz com que as pessoas se sintam à vontade? Um primeiro passo é ver gente parecida consigo. Porque na faculdade eu era a única escura. Ninguém, lugar nenhum. No trabalho também. Aí quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha filho, eu tinha filho. A minha chefe, mulher, falou, mas como é que você vai trabalhar se você tem filho? Aí eu falei, não sei, minha mãe fez isso. Deu certo. Estou aqui, né? Teve uma época em que, quando estava o caso dele aflorando e que a gente não sabia o que acontecia, ele ficava nervoso, ele quebrava tudo na escola, eu tinha que sair do trabalho correndo. Em um dado momento, a minha chefe falou para mim assim, Raquel, você está vivendo um momento muito difícil, seu filho está muito demandando de você, você sai toda hora e tal, então a gente vai precisar te demitir, porque aí você vai ter mais tempo para cuidar do seu filho. Aí eu falei, mas que ótimo, né? Porque agora, sem dinheiro, vai ser excelente. Porque... Que bom que você está me ajudando, né? Poxa, que sensível que você é. Então, assim, é você entender, né? É o tempo que eu precisava? Era tempo, era segurança, era apoio, era conversa. O que eu precisava ali? É difícil, né? Então, como é que a gente consegue se abrir para entender o outro? Porque liderar é sobre isso, né? Se você olhar qualquer agrupamento, crianças numa pracinha, animais, andorinha, não sei o que, tem sempre alguém que inspira alguém a algo. Liderar é sobre você conseguir fazer com que a pessoa coloque para fora o que ela tem de melhor. Né? Nossos pais fazem isso, alguns não, mas enfim, né? A ideia é que as famílias consigam fazer com que as pessoas aflorem aquilo que elas têm de melhor. E nos outros agrupamentos é isso também. Então, quando você tem um time, você não vai fazer. Eu não vou pegar ali o Figma e vou fazer a tela. Eu não vou fazer a pesquisa, eu não vou fazer o teste. Mas eu tenho 16 pessoas que precisam funcionar ali. E o que eu faço para que essas pessoas funcionem? Eu preciso entender do que elas gostam, eu preciso entender o que elas sabem, o que elas têm medo, o que elas precisam de ajuda. Porque senão a gente não sai do outro lado, né? E não criar, como você falou a palavra agora, eu vou pegar esse ponto, que é o medo.
Porque, às vezes, a liderança, ela espera muito da gente e espera que a gente atenda todas as expectativas inimagináveis através do medo. Quando você sente medo, o que você sente vontade de fazer? Sai correndo, né? Sai correndo, né? A gente não quer ficar nesse ambiente com medo. A gente não quer sofrer, por mais difícil que seja, né? Então, quando a gente sente medo, a gente não pode ter essa liderança pelo medo. A gente não pode ter uma liderança que impõe que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Às vezes tem a questão das datas, né, gente? Não dá para fugir. Datas acho que tem para tudo, para qualquer coisa na vida. E como a Raquel falou, mas é uma questão negociável, né? Mas é uma questão negociável, exatamente. Os combinados. Não adianta a gente pedir coisas que são também inatingíveis, né? Tem que ter muita consciência. Eu defendo muito também um ponto da liderança ser consciente. Esse acho que é algo realmente importante. Às vezes a gente está tão no automatismo que a gente só vai, né? É pressão de um lado, pressão do outro, porque gente, mas líder não é gostoso, né? É glamour, né, gente? Tá lá no cargo de liderança. Tá lá no LinkedIn, Tá lá no né? LinkedIn. Nossa, tá ganhando bem. Gente, não é essa maravilha toda. Não é. Desculpa contar para vocês, quem está nesse cargo ainda. Mas agora num ponto relacionado à sutileza disso, porque eu entendo também que claro, que cada pessoa é uma pessoa. Eu, quando faço autoanálise minha, usando ferramentas de análise, um mapeamento lá que apareceu meu, que eu era praticamente o número 1 lá, eu era individualizador. Então, falaram isso para mim. E eu fiquei muito, nossa, o que quer dizer ser individualizador? Quer dizer que eu sei o nome do cachorro das pessoas que eu já vi alguma vez. O seu cachorro é tal. Então, é isso. E eu fico muito com isso na cabeça. Então, eu tenho o costume de ver as pessoas como indivíduos específicos ali, que, nossa, você é assim, que legal, e você é assim, que legal, que coisa legal. E, então, eu sei que tem muita sutileza entre as pessoas. Lógico, cada pessoa tem ali a sua sutileza. E, às vezes, a gente está falando de toxicidade e como as pessoas são sutis e as pessoas também têm o seu direito de ser cada dia de um jeito, porque eu também tenho o direito de achar que uma coisa é tóxica hoje, amanhã não é, e depois de amanhã é, e depois de amanhã não é. É complexo também lidar com isso, porque às vezes um comportamento que parecia que até então estava tudo bem, agora ele não está tudo bem. Isso pode ser demonstrado através de uma piada de mau gosto, pode ser demonstrado através de uma fala desinterpretada, ou de um momento que a própria pessoa na situação de liderança também está num mau momento, você tipo, tô chateado hoje, meu cachorro está doente, eu estou chateado. Tem uma palavra que ela ajuda muito nisso, que é intencionalidade. Quando você percebe a intenção da pessoa, ela pode estar falando a coisa mais absurda do mundo, mas você consegue sentir a energia da pessoa e consegue sentir a intenção dela, aquilo não te atinge tão forte. Mas, às vezes, a pessoa está dando uma de sonsa e está com uma intenção de te diminuir e você percebe. Então, a gente tem, né, por exemplo, no idioma que a gente fala, a gente sabe que toda palavra ela tem valor na frase. A palavra individualizada ela não é um sentido lato absurdo. Ela pode se flexionar de acordo com o contexto que você emprega. As atitudes também. Então, uma atitude numa situação, ela pode ser péssima e no outro ela pode não ser tanto. Então, você precisa conseguir entender isso, entender as pessoas, entender aquele momento, né? Uma pessoa que acabou de perder alguém da família, ela está num nível de sensibilidade diferente de uma outra que acabou de sei lá, ganhar um prêmio, um sorteio, alguma coisa. Então, são momentos em que as pessoas têm diferente, em que os neurotransmissores eles respondem diferentes para cada situação e você tem um momento diferente nas pessoas. Se a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala de UX, né? O que a gente está fazendo quando a gente está pensando em desenhar a experiência? Qual que é a premissa básica? É a gente promover uma experiência positiva, né? As pessoas elas querem ser bem tratadas. As pessoas elas querem sentir que são respeitadas. As pessoas querem sentir que aquilo ali foi feito de uma forma pensada, calculada e com respeito para ela enquanto pessoa. Se a gente faz isso para o nosso usuário, por que a gente não faz isso para a nossa equipe? Por que a gente não faz isso para o nosso vizinho? Por que a gente não faz isso para o nosso colega? A gente não é UX? A gente não está falando de boas experiências? Então, isso vai um pouco além da linhazinha que está abaixo do nosso nome no LinkedIn. Acho que a gente precisa pensar um pouco. O que são essas experiências?
Mas, de novo, em cima dessa questão, quando a gente está falando de experiência, e aí um pedaço que realmente é complicado, a gente teve agora há pouco um evento da Mergo sobre métricas, então a gente tenta metrificar as coisas. E aí muita gente vai ficar metrificando. Sou um product designer porque eu sei métricas, não só Figma, por exemplo. Então, assim, como que você vai metrificar isso? E a gente tem maneira de metrificar. E a gente é cobrado para metrificar, e a gente é pago, às vezes, para metrificar o imetrificável, às vezes. E dentro das relações, eu acredito também nisso, que é muito difícil você falar assim, olha, eu consigo especificamente planilhar as pessoas que estão dentro de uma equipe, e através dessas planilhas mágicas, quase cartas mágicas sei lá, do Pokémon, eu consigo saber como é uma pessoa através daquilo ali. É um negócio que é complicado também. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, às vezes você tem um curso lá, sei lá o quê, que é um método, um framework, você usa a palavra framework, um conjunto de regras ali que é um planilhador de seres humanos. Então, eu acho muito esquisito planilhar seres humanos, assim, tipo... Mas a gente agrupa as coisas. Então, por exemplo, quando você faz uma observação de natureza, um jardim, você coloca as coisas que são similares em alguns espaços. Por que elas vão, por exemplo, um jardim, vamos voltar nessa história, né? Eu adoro planta. Mas tem a planta que gosta de mais água, tem a planta que gosta de menos água, tem a planta que precisa de mais luz, tem a planta que precisa de menos luz. Então, quando você consegue organizar isso de acordo com cada necessidade, você não mata uma afogada e a outra seca. Você precisa conseguir organizar isso. Você precisa entender quem é esse elenco que está comigo trabalhando. Como é que eles são? O que eles gostam? Ah, não, esse aqui funciona bem com esse. Não, esse aqui não gosta muito desse tipo de pessoa. E essa pessoa tem esse traço de característica que talvez não vai funcionar. Então, você organiza isso de uma forma a promover uma harmonia que seja viável para que aquele trabalho aconteça. Então, não é colocar pessoas numa caixinha, mas é você conseguir perceber sutilezas e agrupá-las conforme as suas afinidades, porque aí elas vão dar o melhor de si. E sutilezas leva tempo para você perceber isso. É como a questão do jardim, né? Não é... Exato, não é do dia para hoje que você vai conhecer a planta, que você vai colocar água, que você vai... Não, você vai testar. Você vai entender um pouco mais sobre ela, você vai estudar. E você exige tempo. Acho que a gente também, quando a gente está em relacionamentos, né? A gente não conhece a pessoa do nada, tudo bem, algumas raras exceções, né? Já chamar para casar, né? Imagina. Tipo, não, vamos casar, vamos sair ali, vamos fazer aquele casamento. Não. Você tem um período de conhecimento, um período de troca, que a gente fala até que é aquela parte mais gostosa do relacionamento, né? Que a gente está conhecendo a outra pessoa. A gente também tem que ter, genuinamente, essa vontade de conhecer quem a gente lidera. Né? Quem a gente troca todo dia. Porque a gente passa com essas pessoas mais tempo do que, às vezes, com nossas famílias. Né? Com as pessoas que estão ali dentro de casa com a gente. Então, acho que isso é algo importante que a gente precisa fazer, trocar, conversar com pessoas, entender os limites, tentar quebrar um pouco dos estereótipos, dos nossos vieses, porque a gente tem. Essa organização, como você estava falando, né, de categorizar pessoas, a gente já faz isso, são os estereótipos. Né? A gente cria os preconceitos que a gente tem. Não vou falar com aquela pessoa ali, porque, olha, estou olhando só pela roupa dela. É como uma questão de energia, como você falou. Às vezes fala, putz, aquilo exato, tá batendo isso aqui. Não dá muito certo. Então, acho que você passando, entendendo, conhecendo, tendo essa vivência com a pessoa, ela te contando as histórias dela, sem ser uma coisa forçada. Porque, às vezes, também rola muito uma forçação. Em alguns momentos, eu tive lideranças que queriam saber tudo sobre a minha vida. Tudo bem, é um livro aberto, tem 2 namorados, são designers, eu falo para todo mundo, mas, tipo, e aí? Mas será que ela estava realmente afim de ouvir isso? Será que ela queria de verdade me conhecer? Não sei. Às vezes eu me questiono, ou se estava quase no script que ela precisava fazer isso com todo mundo. Sabe? Eu procuro, como liderança, entender cada pessoa. Entender o que ela pretende, o que ela quer, a história de vida dela. Entender até as limitações, até onde eu posso ir em conversas. É claro, porque assim, a gente tem que... me desculpa, tem até nessa condição de agora de trabalho, que às vezes a gente trabalha da nossa própria casa. Isso é um negócio muito doido, porque a gente habilita uma webcam e mostra a nossa casa. A gente habilita a nossa webcam e mostra o nosso gato, mostra o nosso cachorro, as nossas crianças, as nossas plantas, um monte de coisa, e até qual é o limite da privacidade para isso, porque já foi falado que a gente
pode ou não, né? Eu também acredito que é coisa de individual, ter uma separação rígida entre o que é o eu trabalho, o que é o eu vida, o eu igreja, o eu comunidade. Isso é tão difícil, porque a gente é a gente, né? Então, assim, é claro que você vai proteger partes sensíveis da sua vida e não vai expor isso em qualquer lugar por proteção. Mas você vai continuar sendo essa pessoa, com a parte sensível, com a sua parte forte, com tudo aquilo ali junto, né? Uma coisa engraçada é que as coisas vão mudando também com esse tempo. As pessoas, elas estão evoluindo todos os dias. Você precisa evoluir junto com elas. Entender o que não causava, às vezes, receios e medos ontem, hoje causa. E ela precisa estar aberta, ter um clima bacana para conversar com você sobre isso. Você, como liderança, precisa estar disponível para ouvir, sem barreiras. Porque, às vezes, a gente também coloca barreiras e a gente fala, não, eu já não estou bem, eu vou ter que ficar ouvindo aquela pessoa ali falando, né? Acho que vai a gente me colocar para baixo, vai, sei lá. Né? Não, a gente tem que ouvir, realmente tem que passar por isso, tem que tentar, tá? Não que a gente vai entender o que ela está passando de verdade, a gente tem que tentar, só ouvi-la. E às vezes se a gente não tiver nada para falar, estou aqui, o que você precisar, você tem esse ambiente para você trocar comigo. E a gente tem que passar esse conforto, porque a gente não é inspirador. Né? Às vezes também não, né? Não é tão inspirador assim. A gente às vezes é positivo, às vezes a gente também não é tão positivo assim. Porque das mesmas coisas que todo mundo passa, a gente também passa nesses cargos de liderança. Inclusive, você falou isso de positivo e a gente tem até a expressão de positividade tóxica, né? Que Exatamente. É você ser positivo demais, assim, o tempo todo positivo. Fala, nossa, e é irreal, estou né? em chamas, mas que bom. E isso é extremamente opressor. Porque assim, eu tô num momento horrível, eu tô péssimo, eu tô sentindo mal, e aí vem alguém todo haribô, felizinho, você tem que ser... Peraí, cara, me respeita, Hakuna sabe? Matata. Não, Lindo peraí, sabe? Então, não dá. A gente tem que entender que, assim, vamos inspirar, vamos tentar trazer o melhor das pessoas, mas vamos entender o momento de cada uma delas, né? É engraçado porque a gente está falando sobre essas questões de organizações. Tem um livro que é de um cara chamado Frederic Laloux. Eu não vou me lembrar o nome certinho, depois eu passo para o Edu. Mas ele fala sobre a evolução da sociedade ao longo dos anos, das eras, e como que as organizações elas foram mudando. Então, num momento mais primitivo da organização humana, em que os caras estavam nas cavernas e tinham que ir pela força física e tal, era o comando e controle que mandava ali. Era o mais forte vai ser o líder. Ele que vai prover aquela sociedade, ele que vai conseguir garantir o sustento de todo mundo. Passa um tempo, você começa a ter outros tipos de relações, começa a ter outras organizações, aí você começa a ter igrejas, você começa a ter... E aí você já tem uma liderança descentralizada, você já tem níveis de cargos que você tem ali. E aí, depois de um tempo, você começa a ter as pessoas soltas, cada uma num canto, remotamente trabalhando. Você acha realmente que comando e controle vai funcionar? Eu estou dentro da minha casa, a 500 quilômetros do meu chefe. Cara, tu pode gritar, eu vou desligar a câmera e não estou nem aí. Dá para você fazer um videozinho seu trabalhando e colocar em loop ali para fingir que você está trabalhando. Já teve gente fazendo isso. É super legal. E deu muito certo. Eu ensino o pessoal a fazer. A relação das pessoas é que dita como é que elas vão se organizar enquanto instituições. Então, se hoje em dia as pessoas elas são mais soltas, elas têm acesso a muita informação, elas podem estar em qualquer lugar, meu bem, não venha colocar bola de ferro na minha perna porque não vai funcionar. Não vai. Então, qual é que é a cola que vai fazer com que essas pessoas trabalhem junto? O que vai fazer? Cada um está num canto, eu não tenho como controlar, eu não vou olhar teu monitor, eu não vou ficar passando atrás para ver o que você está fazendo, eu não Pegando o mouse, né? Quem nunca passou por isso, gente, pegar o mouse? Eu tomava o mouse da minha mão, desesperador. Ou tocar, né, em você também, porque eu já tive de líder que ficava tocando em mim, atrás de mim. Gente, isso é péssimo. Você está trabalhando, aí você, por um acaso, abriu um outro site de qualquer coisa, a pessoa passa atrás... Tá no e-commerce. Facebook. Aí tinha uma que ela falava pra mim assim, esse carrinho da Americanas, hein, Raquel? Esse carrinho da Americanas não paga teu salário, não. Então, assim... Você não vai controlar, tá cada um num canto. Você não precisa nem escolher o lugar no escritório em que o monitor fica para a parede e não para o salão, para ninguém ficar te vigiando, porque você está em outro lugar. Mas quem nunca escolheu, né? Ficar naquele cantinho. Você fala assim, ninguém vai passar aqui, vou ficar escondido aqui. E aí eu vou poder acessar ali meu e-mail pessoal de vez em quando. Quando você vê tá ali com um joystick de PlayStation, assim, o que você está fazendo? E aí você pensa, né? O que é que vai fazer com que essas pessoas trabalhem juntos? É sinergia, é propósito, é sintonia. Então, se as pessoas não se encontrarem, não se conectarem com quem está perto delas,
Não existe liderança, não existe como aquilo funcionar como um grupo. Porque cada um tá ligado em outra coisa, está em outro momento. Então, o que você consegue? O que é importante para as pessoas que estão comigo no meu time? O que é que inspira? O que é que chateia? O que é que conecta? A gente tem que achar um elemento de coesão entre as pessoas. Só existe agrupamento humano se existe conexão. E o ser humano, ele é um ser da conexão. Agora, depois de velho, eu inventei de fazer uma segunda pós em neurociência. Então, por isso que eu estou meio nessa vibe, assim. Mas neurociência e comportamento indico para vocês, porque a gente está falando de comportamento humano o tempo todo, né? Então, o que é que conecta? O que faz um ser humano querer ficar perto do outro? Essa talvez eu vou até só um segundo. Por falar em seres humanos perto dos outros, assim, tem uma lista de seres humanos perto dos outros que estão ali esperando ele para participar do painel também. Olha só, já tem um monte de gente. Você está vendo aquilo lá? Tem gente ali para falar. Mas desculpa, eu estou falando isso só para ter um pergunto. É para a gente pensar um pouco sobre isso. Assim, quando você fala de reunir um time, uma vez já me perguntaram isso, Raquel, o que é mais difícil? Montar um time ou manter um time? Que é uma pergunta muito boa, exatamente. O que é mais difícil, manter um time ou montar um time? Gente? Eu acho que é montar, porque se você consegue encontrar as pessoas que se conectam e que se sintonizam, manter vai ser fácil, porque elas se veem ali como parte de algo. Agora, se coloca uma pessoa que ela não quer estar ali, ou que ela não gosta daquelas pessoas, ou que ela não se identifica, ou que ela não... Vai ser difícil manter. Então, se você tem demora, alguma coisa, demora, é o que você falou, demora. E eu acho que, na verdade, as duas coisas são difíceis, gente. Muito. Montar time não é algo fácil. Não é. Fazer ele funcionar, também não. Mas quando você consegue essa magia de achar a pessoa que conecta com a outra, quando você coloca as pessoas juntas, já olha, parece que já abraça, assim, né? Já rola energia, uma coisa. Né, rola ali. Aquilo ali vai fluir muito fácil, gente. Agora, quando você olha para a pessoa, você já fica assim... Você vai manter esse time como? Dá, né? Sabe? Então, você tem que entender, assim, é um grupo heterogêneo, são pessoas diferentes. Onde é que está o elemento de coesão? O que faz com que essas pessoas queiram ficar próximas? O Dex. Também. Edu arrasou nisso aqui, aliás, né? Ele fez uma coisa que para amaciar o coração de quem estava 2 anos e meio trancado em casa com medo de viver... Chegar aqui, ter esses temas e ter esse formato e deixar as pessoas subirem, sentar na cadeira, encostar, pegar, abraçar, foi uma coisa maravilhosa. E uma coisa que você estava falando, não só o propósito manter as pessoas, mas as conexões que elas fazem entre elas, né? Porque às vezes você fala, gente, eu não vou sair dessa empresa porque tem uma pessoa tão bacana nessa empresa que eu estou adorando trocar com ela. Vou sair e levar ela. Acontece também. Eu faço isso muito. Ou a gente muda de trabalho e vai todo mundo junto, vou levar né? Ela vai... Acontece também. Então, eu sei que antes um ficava na SBT, agora está na Bandeirantes, foi o time que mudou. Tem um lado positivo disso, né? Óbvio, você já conhece essas pessoas, é mais fácil de você estar ali. Mas, poxa, é legal também dar a oportunidade para outras pessoas você conhecer outras e conectar com outras, né? Então tem um ponto positivo, mas também tem um ponto aí que também eu questiono. O quão positivo você quer ficar na sua zona de conforto, quando um grupo de pessoas funciona bem num ambiente e funciona bem num outro ambiente. É diferente. Não necessariamente, um peixe de rio funciona no mar. Exato, então, é diferente, completamente diferente. Né? Eu queria falar só assim, que eu estou amando, assim, eu posso ficar dias aqui conversando, mas temos pessoas ali para fazer perguntas, Matheus. Mas agora, a gente falou que é assim, ó, para não ter treta, não ficar um monte de gente subindo aqui, nós vamos fazer a pergunta de lá. Ó. O meu timer está marcando 2 minutos aqui, Matheus. Dá para tempo de jogar? Elis. Vamos lá. Eu estava no almoço agora, conversando com minha esposa sobre educação dos nossos filhos. E aí eu lembrei de uma coisa que eu trago nessa geração anterior, né? Que eu já sou velho, né? Que é a questão do medo, né? Eu fui tratado sobre o medo, né? Então, assim, o medo de errar. Isso é muito forte, eu acho que na geração anterior. Então, a gente já vem, né, carregando a todo momento medo. A gente não pode errar em instante nenhum. Só que eu tenho percebido que agora o errar está pior. A gente tem mais medo de errar porque a gente está numa geração de cancelamento, de tudo vai virar um boom, isso vai destruir a carreira da pessoa se isso acontecer. E aí a minha pergunta é como que a gente pode trabalhar a desintoxicação do ambiente que a gente trabalha? Como é que eu posso, se eu estou num ambiente, eu identifico que a minha liderança é tóxica, né? Como é que eu posso atuar de uma forma onde eu posso tratar essa questão da desintoxicação ali
lembrando e conscientizando também que a gente está numa geração de transição, né? O meu filho, a gente conversando sobre a educação deles, eu percebi que ele já vai nascer com outras coisas, com melhorias, vamos dizer, né? Com as melhorias que eu não consegui trazer, né? E eu estou nessa fase de transição, de, cara, eu tenho que mudar esse conceito, eu tenho que mudar isso, mas eu tenho medo de errar. E como é que a gente faz isso? Como que a gente trabalha isso dentro do nosso ambiente, sendo eu líder, a todo momento tendo assim, a consciência de eu não posso errar, principalmente com as pessoas aqui, porque se eu errar, isso vai virar um boom, isso vai crescer, e aí a gente traz para a nossa geração aqui, para o nosso grupo de UX que é pequeno, e isso vai tornar uma coisa tão grande, né, que pode chegar a destruir a carreira, destruir a vida dessa pessoa, e a gente conhece várias situações nesse sentido, né? Como que a gente, nós, e aí vocês como líderes, trabalham essa questão do medo de não poder errar? Eu já falei muito, vou deixar o Stephen agora. Gente, acho que primeiro a gente vai errar. A gente já tem que começar a colocar isso de verdade. Acho que o que a gente pode fazer para melhorar isso é o diálogo, quando ele é possível. Tem situações que o diálogo não é mais possível. A gente sabe. Tem coisas que a gente não tolera mais. A gente está em 2022. Então, tem coisa que a gente não é obrigado a falar e não é obrigado a ensinar ninguém. As pessoas têm que ir atrás de informação. Então, quando é possível e quando dá, o diálogo é a melhor coisa. Quando não dá, sinto muito. Porque na hora de você sofrer algum tipo de preconceito, ninguém pensa nas consequências. Ninguém pensa no que está falando. Ninguém pensa em quanto aquilo vai ser danoso para a vida de uma pessoa. Mas você, numa posição de liderança, você tem que ter essa consciência. Você não pode falar coisas que você está na sua cabeça. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque é não só a carreira de uma pessoa, às vezes é a vida. A maioria das vezes é a vida, né? A maioria. Ninguém trabalha por esporte, vamos lá. Ninguém acorda assim, hoje estou afim de trabalhar. Não, cara, eu preciso pagar conta, eu preciso morar, eu preciso viver. E, por um acaso, o jeito de fazer isso é trabalhando. Por um acaso eu vou fazer amigos, por um acaso eu vou ter realização, por um acaso... Mas o motivador, ninguém vai para uma vaga de trabalho porque você quer dinheiro, você quer pagar seu aluguel, você quer pagar... É acesso, né? A gente vive numa sociedade capitalista e o acesso ele é por meio... O acesso custa, né? Para qualquer coisa, exatamente. Então, a gente trabalha por dinheiro. Ponto. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo. Trabalho por dinheiro e é isso que é importante. Como é que eu faço para essa relação ser boa? Como é que eu faço para crescer? Aí a gente vem trazendo outros elementos, né? O erro, ele precisa ser colocado num lugar de algo que acontece. Todo mundo erra. O erro ele faz parte do processo. O erro, na escola você aprende quando você faz uma prova porque você erra. O teu professor fala que você errou e você aprende o certo. Se você não tolerar o erro, você não se permite crescer, porque você se coloca num lugar de que eu já sei tudo. Então, ontem, alguém comentou sobre a utopia, que é aquilo que te faz caminhar, né? Então, quando você quer alguma coisa, você coloca longe e aquilo te faz andar, é o erro também, porque assim, se eu estou aqui, eu não sei algo e eu caminho em direção a algo e erro, opa, agora eu aprendi alguma coisa, eu vou andar um passo a mais e outro. A gente precisa entender que o erro faz parte. E ter medo do erro apavora, dá ansiedade, dá insônia, e deixa todo mundo num lugar muito desconfortável. E você não faz nada, porque você vai errar. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça da gente é você vai errar. Você vai errar como profissional, você vai errar como amigo, você vai errar como companheiro, você vai errar como ser humano, como pai, mãe. Você vai errar. Para de pretensão que o erro não existe, porque ele existe e ele vai existir o tempo todo. E daqui a pouco vão ser novos erros, e o tempo todo isso vai acontecer. Como vocês falaram, como a sociedade ela não está estagnada, o que hoje pode não ser um erro, amanhã é um erro, ao mesmo tempo que vários erros estão documentados, a gente sabe que é um erro. Tem vários assuntos que já foram discutidos de que, olha, isso é um erro, é um erro típico. E às vezes a gente não tinha noção, né? Tem uma galera que fica assim, o mundo está ficando muito chato, agora não pode nada. Não, gente, agora as pessoas podem falar sobre dores.
E aí você consegue ouvir que aquilo incomodou a vida inteira. Isso não é novidade. Ele só não estava chato para você, para aquelas pessoas. Porque você estava no seu lugar de privilégio. Não estava naquele no seu lugar de momento, privilégio, aquilo não incomodava, mas incomoda. E agora que alguma pessoa que foi oprimida durante muito tempo conseguiu falar sobre uma dor. E aí você precisa entender isso e tomar uma atitude, né? Porque quem sente dor grita. Quem sente dor grita. Não existe nenhuma pessoa que vai sentir dor e vai ficar aqui, tá tudo bem. Quem sente dor grita. Então, quando o seu chefe está sendo escroto... Posso falar escroto? Acho que pode. Já falou mesmo. Quando o teu chefe está sendo escroto com você, você vai ficar puto. Você não vai ficar assim, não, eu entendo, eu que estava precisando... Não, gente, ele foi um escroto, ele foi um babaca e eu preciso falar sobre isso com alguém. Eu tenho abertura para falar com ele? Vou falar. Não tenho? Vamos escalar. Eu preciso falar. A angústia não foi feita para ficar no peito. A gente tem que falar, porque se a gente não falar, você se cristaliza naquele momento de dor e de opressão e isso só piora, só cresce. Aí você vai ficar ansioso, aí você vai duvidar de você, aí porque você está duvidando de você, você não vai produzir, aí porque você não vai produzir, você vai se cobrar, aí você vai se cobrar e você não vai dormir, você vai surtar e vai chega gritar. Numa demissão, né? É isso, né? E ainda vai falar que a culpa é sua. É sua, louca. Você que não quis louca. correr atrás. Se for mulher, com certeza é louca, desequilibrada, né? Uma menina é louca, né? E aí falar do 120%, né? Que falar, vai ter que... Tá todo mundo trabalhando 120%. Gente, pra falar em 120%, ó, eu vou falar o seguinte, a gente tinha um relógio, se ele marcasse a porcentagem do estouro, mas ele ignorou. parou no zero. Eu ignorei. Então, assim, ele já estourou ali. Assim, eu sei que tem pessoas ali que vão fazer perguntas, que estão ali, e que eu acho que eu vou ter que chamar esse diálogo das pessoas que vão fazer perguntas para um outro momento. Que depois, eu acho que as pessoas vão poder falar com vocês. Tudo atrasa Porque nessa tudo vida. atrasa a vida. Duas Não, perguntinhas. cadê Edu, o deixa, Eduardo? duas Cadê? perguntinhas, vai. Não. Você olha ali, ó. Rapidinho. Eles estão até distraídos, ó. É isso, então a gente vai falar o quê? Vai falar duas muito obrigado, perguntinhas, ó, vai. Pode fazer as duas juntas. As pessoas ali, ó. Faz as duas juntas, a gente responde. Gente, ela Faz tá as duas balançando o perguntas, braço pessoas lindamente juntas. com o casaco colorido dela, ela vamos lá, merece ó a falar. briga, Por favor, gente. Ó o erro, ó, tá vendo? Não pode, olha, ó. Olha ali. É isso, gente, eu queria agradecer a participação. Vocês vão ter que perguntar num outro momento, a gente vai assim. É isso, mas vida que segue, muito obrigado. Hoje não, Faro, vou deixar pra minha amiga essa pergunta. Não, mas é isso, gente, eu adorei, assim, eu adorei, ó. Você tá vendo? Eu tô atrapalhando que você aqui, ó. Vamos pra mentoria conversar. A gente pode marcar essa falamos conversa mais. depois. Muito obrigado. Não é mesmo? Sensacional.